Olá, você que me assiste, graça e paz. Me chamo José Henrique e hoje nós vamos dar continuidade à leitura contínua da Sagrada Escritura. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis, capítulo de número 18, assim diz a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos,
Destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Amém. Esses são os 33 versículos que compõem Gênesis, capítulo de número 18, que logo começa com a aparição, do Senhor a Abraão. Muitos ali vão entender que é Jesus Cristo, que aparece como homem, acompanhado ali de 2 anjos. A Bíblia é enfática ao dizer que quem aparece é o Senhor. Não podemos com isso concluir que é Deus Pai que ali estava aparecendo. A maioria dos comentaristas, eles concordam de que muito provavelmente seria uma aparição do Senhor Jesus Cristo, assim como ele aparece como o anjo do Senhor em muitas outras passagens. O que importa para nós nesse momento é ver que, mais uma vez, Deus ele reafirma a sua promessa com Abraão, lhe prometendo um filho. E se na passagem anterior o íntimo de Abraão é que é confrontado quando ele se ri e pergunta se ele poderá ter um filho, tendo ele avançada a idade, quase 100 anos, Sara ali também pelos 90. Agora quem ri é Sara. Mas Deus ele confirma que daria descendência a Abraão e essa descendência viria através do seu filho com a sua esposa Sara, a quem essa família, estava toda abarcada dentro da aliança e das promessas de Deus. Só que mais à frente nós temos uma outra história se desenrolando com a aparição do Senhor. Não é somente a confirmação da vinda de Isaac que nós temos aqui nesse capítulo. Afinal, Deus tinha ali tido comunhão com Abraão, esperado todo o seu sacrifício para comer junto com ele, para estar ali junto a ele conversando. E num determinado momento o Senhor fala que não deixaria oculto o que há de fazer a Sodoma e Gomorra ao seu servo Abraão. Ou seja, Abraão estaria ali participando, das confirmações da assertividade de Deus. Deus estaria ali falando o que intentaria fazer com Sodoma e Gomorra e não deixaria isso oculto a Abraão, tendo em vista que Abraão estava ali dentro do pacto com o Senhor. E nisso há uma parte da passagem que para nós parece estranha. O Senhor fala que estaria ali inspecionando Sodoma e Gomorra, e necessariamente, pelo que nós vimos pela passagem, não é o Senhor que vai, mas os 2 anjos que o acompanham. E não pensemos nisso, que com isso quem estava ali era a Trindade. Infelizmente, há muitos comentaristas que acabam associando a aparição desses 3 homens com a Trindade, tendo em vista que foram 2 mensageiros que descem a Sodoma e Gomorra e que o Senhor permaneceu com Abraão. Não temos muitos estudos para afirmar que realmente tenha sido isso, mas é mais de concordância de que tenha sido o Senhor e 2 anjos ali com ele. E através desses 2 anjos é que a integridade, a ética de Sodoma e Gomorra vão ser inspecionadas e ditas ao Senhor. Mas o que pode vir na nossa mente é o seguinte: será que Deus não sabia o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? Tendo em vista que no final do versículo 21, o próprio Senhor diz:
Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor do pecado que havia subido até ao Senhor. E no final termina dizendo: e se assim não é, sabê-lo-ei. E nisso pode trazer a dúvida para a gente de, ora, o Senhor não sabia o que acontecia em Sodoma e Gomorra? A resposta é óbvio que sim, Deus sabia o que acontecia em Sodoma e Gomorra. A questão é que Deus apareceu ali como homem e os anjos também apareceram como homens. Então podemos perceber que Deus ele estava se adaptando à forma do homem, do próprio homem entender, da forma de Abraão e posteriormente nós, os leitores, entendermos o que Deus estava fazendo ali. Então, por mais que Deus soubesse, ele falava assim para que facilitasse o entendimento, para que facilitasse qual a atitude que Deus estava tomando ali. Afinal, Deus não toma nenhuma atitude até que os dois anjos tenham sofrido aquela tentativa, né, dos cidadãos de Sodoma e Gomorra, justamente que não era sem causa que eles estavam recebendo aquele castigo. Então Deus estava ali se adaptando à forma de Abraão e dos próximos leitores, né, que leriam essa história, nós hoje entenderíamos essa passagem. E após isso acontece, digamos assim, um embate entre Abraão e o Senhor. Abraão continuamente ficar perguntando se 40, 45, 30, 20, 10 pessoas forem justas, se o Senhor não julgaria aquela cidade, se deixaria assim que a cidade não fosse destruída, né, que ela fosse preservada em vista daqueles 10 justos. E Deus demonstra muita paciência, muita longanimidade respondendo todas as perguntas de Abraão. Mas o que aprendemos daí, além da própria justiça do Senhor, que conhece todas as coisas e que não deixa o pecado passar impune, mas que também não julga sem razão, é o fato de que por mais que Deus seja um Deus de pacto, amoroso, misericordioso, que concede livramento ao seu povo, como nós vimos desde da queda de Adão e na própria formação do homem, ainda assim Deus é justo ao trazer castigo aos homens. A gente sabe, mais à frente, Sodoma e Gomorra vão ser destruídas. Somente Ló e suas duas filhas são salvos, e as filhas mais por causa de seu pai do que por causa do coração delas mesmas. Então percebemos que na cidade não havia sequer 10 justos para que ela fosse assim salva. E que por mais que Deus fosse misericordioso e amoroso ao dizer que se tivesse 10 a cidade não seria destruída, ainda assim nós vemos a justiça do Senhor, que não deixou o pecado da cidade passar impune. Livrou a Ló, como nós veremos no futuro, mas mesmo assim não havia nem 10 justos na cidade, então julgou a cidade. Julgou com saraiva, com fogo ardente. O que nós vemos é que o relacionamento com o Senhor, de toda a humanidade, isso aí não digo só do cristão, é algo bastante sério. Uma hora Deus virá e há de julgar as ações dos homens. A questão é que aqueles que são encontrados justos, amparados pela graça e misericórdia do Senhor, dentro da aliança que Deus faz com o seu povo, chamando assim o seu povo de seu, propriedade particular, a estes haverá livramento no dia do juízo final. Mas como disse, Deus ele há de julgar. E aqueles que, vendo Deus e todas as suas maravilhas, não se renderem ao Senhor, estes serão excluídos da presença de Deus, serão realmente julgados. Por isso que não é somente o relacionamento do cristão para com Deus que é sério, mas o relacionamento de toda a humanidade com o Senhor é sério. Mesmo que a gente olhe para o mundo e veja o homem não levando com a importância que tem que ter as obras do Senhor, a própria integridade física, né? Aqueles que desonram
Deus, com seus próprios corpos, com suas atitudes, com seus pensamentos. Ainda assim, por mais que a gente ache que o homem não leve Deus a sério, estamos dentro de um relacionamento sério com o Senhor. E justamente porque é um relacionamento sério, um relacionamento importante, um relacionamento solene, é que Deus ele há de julgar e não vai deixar o pecado passar impune. Os justos receberão livramentos e glórias a Deus pela sua aliança com a sua igreja. Mas o justo, o injusto, o ímpio, ele será julgado e destruído. Às vezes a gente pode olhar e pensar, mas o injusto, o ímpio, ele está prosperando. E o cristão não. O injusto e o ímpio está confortável dentro de suas cidades. Mas pense no sodomita, né? Pense no habitante de Gomorra, que até que o juízo viesse, casava e dava-se em casamento. Até que o juízo viesse, ia às praças e fazia o seu comércio. Dormia em suas camas, dentro de suas casas, mas num de repente houve julgamento. Do mesmo jeito, nós veremos muito o ímpio, o injusto prosperar, e muitas vezes isso pode até doer no nosso coração. Mas a certeza que nós temos é que por mais que nós soframos, haverá livramento no dia final para o povo de Deus. Já o ímpio e o justo, eles não têm essa certeza. Justamente porque eles serão julgados pelo Senhor. Por mais que o ímpio se segure na própria vida dizendo, aqui estou bem, aqui estou seguro, o Senhor há de julgar, se não agora, no dia final. E veremos assim a justiça de Deus. Isso para nós é motivo de descanso, porque significa que Deus é íntegro. A sua justiça não falha. E por mais que nós não a vejamos agora, ela não falhará. Se ela não falhará em julgar o ímpio, também não falhará em livrar o justo. Por mais que achemos que a nossa dor, a opressão em relação aos que nos circundam e nos odeiam seja grande, ainda assim, se Deus é íntegro, fiel e justo, Ele há de nos livrar no dia final. Considere compartilhar, curtir, se inscrever. Que Deus te abençoe.